Você já se perguntou por que tantos santos carregavam a medalha de São Bento como se fosse mais do que um simples objeto de devoção? A verdade é que existe um mistério profundo por trás desta medalha que poucos conhecem e que Padre Pio revelou através de seus ensinamentos sobre a batalha espiritual que acontece ao nosso redor constantemente. Quando você usa a medalha de São Bento com verdadeira fé, algo extraordinário acontece no mundo invisível. Os anjos de Deus agem de forma poderosa e específica para protegê-lo de uma maneira que talvez você nunca tenha imaginado. Muitos católicos carregam esta medalha sem compreender completamente o que ela representa e qual é o seu verdadeiro poder espiritual. Eles a veem apenas como um símbolo religioso, mas Padre Pio nos ensinou que ela é muito mais do que isso. É uma arma espiritual de proteção divina que ativa a intervenção angelical em sua vida. A medalha não é um amuleto mágico, como alguns podem pensar erroneamente, mas um sacramental da Igreja Católica que invoca diretamente a proteção de Cristo contra todas as formas de mal que possam nos atingir, seja no plano físico ou espiritual. O grande segredo que Padre Pio compartilhava com seus filhos espirituais era que os anjos reconhecem esta medalha como um sinal sagrado, um pedido explícito de proteção que eles não podem ignorar. Quando você a usa com devoção sincera, você não está apenas demonstrando sua fé. Você está ativando uma rede de proteção angelical que se estende muito além do que seus olhos podem ver. Este conhecimento transformou a vida espiritual de milhares de pessoas que descobriram como colaborar conscientemente com seus anjos da guarda através deste sacramental sagrado. Antes de revelar exatamente o que os anjos fazem quando você usa a medalha de São Bento, preciso que você entenda algo fundamental sobre este ensinamento que Padre Pio compartilhava apenas com aqueles que demonstravam verdadeira sede de crescimento espiritual. Esta medalha carrega em si símbolos de combate espiritual que foram reconhecidos pela Igreja desde o século XVII. A cruz vitoriosa de Cristo, as iniciais das orações de exorcismo de São Bento e a invocação direta ao poder de Jesus para afastar todo o mal. Cada um destes elementos trabalha em harmonia com as forças angelicais para criar uma proteção que vai muito além da compreensão humana comum. Padre Pio sempre explicava que vivemos em meio a uma batalha espiritual constante, onde forças do bem e do mal disputam pela nossa alma a cada momento do dia. Ele sabia disso por experiência própria, pois enfrentava ataques diretos do demônio, mas também experimentava a proteção poderosa dos anjos que Deus enviava para defendê-lo. Quando você usa a medalha de São Bento, os anjos reconhecem imediatamente este sinal como um pedido de ajuda e reforçam sua proteção espiritual, criando ao seu redor uma espécie de armadura invisível que repele as investidas malignas antes mesmo que elas cheguem até você. Esta proteção angelical funciona como uma barreira energética que os anjos tecem ao seu redor, usando o poder da medalha como ponto de ancoragem. Imagine que você está cercado por guerreiros celestiais que se tornam mais fortes e mais vigilantes quando percebem sua devoção através da medalha. Eles não apenas observam, eles agem ativamente, interceptando pensamentos negativos, bloqueando influências destrutivas e criando um campo de paz ao seu redor que você pode sentir, especialmente nos momentos de maior angústia ou tentação. Padre Pio costumava dizer que nossos anjos da guarda são como soldados leais que nunca dormem, mas que se tornam ainda mais poderosos quando reconhecem nossa fé através dos sacramentais. O primeiro efeito que você pode esperar quando usa a medalha de São Bento com verdadeira devoção é uma sensação gradual de paz interior que não consegue explicar completamente. Isso acontece porque os anjos estão trabalhando para harmonizar seu ambiente espiritual, removendo as perturbações invisíveis que causam ansiedade, medo e inquietação sem motivo aparente. Eles agem como purificadores espirituais, limpando o espaço ao seu redor de energias negativas e criando um ambiente propício para que você possa pensar com mais clareza, orar com mais facilidade e tomar decisões mais sábias. A medalha funciona como um sinalizador constante para os anjos, lembrando-os de que você deseja viver sob a proteção divina e está disposto a colaborar com eles na sua jornada espiritual. Padre Pio ensinava que quanto mais conscientemente você usar a medalha, tocando-a durante as orações, beijando-a nos momentos de dificuldade,
dificuldade, ou simplesmente lembrando-se de sua presença durante o dia, mais intensa se torna a ação angelical em sua vida. É como se você estivesse enviando sinais regulares de que precisa e valoriza a ajuda celestial. E os anjos respondem intensificando sua presença protetora ao seu redor. Uma das revelações mais preciosas que Padre Pio compartilhava sobre a medalha de São Bento é que ela cria um canal direto de intercessão entre você e o trono de Deus através dos anjos. Quando você usa esta medalha com fé sincera, os anjos não apenas protegem, eles também apresentam suas orações, seus pedidos e até mesmo seus sofrimentos diretamente diante de Deus como ofertas sagradas. Eles transformam cada gesto de fé, mesmo o mais simples, em uma oração poderosa que sobe aos céus, carregada de todo o amor e devoção que você deposita na medalha. Este processo de intercessão angelical é como ter embaixadores celestiais que conhecem perfeitamente a linguagem do coração de Deus e sabem exatamente como apresentar suas necessidades da forma mais eficaz possível. Os anjos pegam suas preocupações, seus medos, suas esperanças e seus sonhos e os traduzem em uma linguagem espiritual que ressoa diretamente com o coração misericordioso do Pai. Padre Pio costumava dizer que quando usamos os sacramentais com verdadeira devoção, é como se estivéssemos enviando cartas de amor para Deus através de mensageiros celestiais que nunca falham em entregar nossa correspondência. A medalha se torna, portanto, não apenas um objeto de proteção, mas também um instrumento de comunicação espiritual que amplifica suas orações de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado antes. Muitas pessoas relatam que depois de começarem a usar a medalha de São Bento com consciência espiritual, suas orações parecem ser respondidas mais rapidamente e de formas mais surpreendentes. Isso acontece porque os anjos estão apresentando essas orações com toda a força da sua fé, materializada na devoção à medalha, criando uma intercessão poderosa que toca diretamente o coração de Deus. Se você sente que este ensinamento pode transformar sua vida espiritual da mesma forma que transformou a de tantos devotos de Padre Pio, escreva nos comentários: Anjos, intercedei por mim. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo estes ensinamentos que podem revolucionar sua jornada de fé. Lembre-se de que a fé compartilhada se multiplica, e quando você demonstra publicamente sua confiança nos ensinamentos dos santos, você está criando uma corrente de proteção espiritual que beneficia não apenas você, mas toda a comunidade de fiéis. Padre Pio ensinava que os anjos ficam particularmente alegres quando veem nossa disposição de compartilhar os tesouros espirituais que recebemos, porque isso demonstra que nossa fé não é egoísta, mas generosa. Quando você declara publicamente sua fé na intercessão angelical através da medalha de São Bento, você está convidando outros a experimentar a mesma proteção e as mesmas bênçãos que você está descobrindo. Esta atitude de generosidade espiritual faz com que os anjos intensifiquem ainda mais sua ação em sua vida, criando um círculo virtuoso de proteção e bênçãos. Padre Pio tinha uma compreensão profunda da realidade dos demônios e de como eles operam para tentar nos afastar de Deus. E ele sabia que a medalha de São Bento era uma das armas mais poderosas contra essas forças malignas. São Bento foi reconhecido como um poderoso exorcista em sua época, e sua medalha carrega inscrições específicas de orações contra o maligno que foram testadas e aprovadas pela Igreja ao longo de séculos. Quando você usa esta medalha, os anjos de Deus se levantam como verdadeiros guerreiros celestiais, entrando em batalha espiritual direta contra os demônios que tentam influenciar sua mente, seu coração e suas decisões. Esta batalha espiritual é completamente invisível aos nossos olhos físicos, mas é absolutamente real e acontece constantemente ao nosso redor. Os anjos usam a autoridade espiritual da medalha de São Bento como uma espada flamejante que corta através das trevas e dispersa as influências malignas antes que elas possam se estabelecer em sua vida. Cada vez que você toca a medalha conscientemente, faz o sinal da cruz, ou simplesmente lembra das orações inscritas nela, é como se você estivesse fornecendo aos anjos munição espiritual adicional para lutar ao seu lado com ainda mais eficácia.
O resultado prático desta proteção angelical é uma diminuição significativa das tentações, uma clareza mental maior para discernir entre o bem e o mal, e uma força interior renovada para resistir às pressões que tentam nos afastar do caminho da santidade. Muitas pessoas descobrem que depois de começar a usar a medalha de São Bento com consciência espiritual, certas tentações que antes pareciam irresistíveis começam a perder sua força. Pensamentos obsessivos diminuem em intensidade e uma sensação de limpeza espiritual se estabelece gradualmente em suas vidas. Padre Pio sempre alertava que esta batalha espiritual não deve nos causar medo, mas sim confiança, porque sabemos que os anjos de Deus são infinitamente mais poderosos do que qualquer força maligna. A medalha de São Bento nos conecta com esta realidade vitoriosa, lembrando-nos constantemente de que já estamos do lado vencedor na batalha entre o bem e o mal. Os anjos não lutam sozinhos, eles lutam com a autoridade de Cristo, e essa autoridade é absoluta e inquestionável no mundo espiritual. Um dos efeitos mais notáveis da ação angelical através da medalha de São Bento é a purificação gradual do ambiente espiritual onde você vive, trabalha e passa a maior parte do seu tempo. Padre Pio ensinava que os lugares podem absorver energias espirituais tanto positivas quanto negativas, dependendo do que acontece neles ao longo do tempo. Quando você usa a medalha com devoção, os anjos começam a trabalhar ativamente para limpar estes ambientes, removendo resíduos espirituais negativos e estabelecendo uma atmosfera de paz que pode ser sentida por todos que entram em contato com você. Esta purificação angelical funciona como uma limpeza profunda que vai muito além do que podemos ver ou tocar. Os anjos removem as marcas invisíveis, deixadas por discussões, tristezas, medos, raivas e outras emoções negativas que se acumulam nos ambientes onde vivemos. Eles também neutralizam as influências espirituais negativas que podem ter sido deixadas por pessoas que carregavam dentro de si energias destrutivas. É como se os anjos fossem purificadores espirituais especializados que trabalham constantemente para manter limpo o espaço ao seu redor. Muitas famílias relatam mudanças notáveis na atmosfera de suas casas depois que começaram a usar a medalha de São Bento com consciência espiritual. Discussões diminuem em frequência e intensidade. Crianças dormem mais tranquilas, a sensação de paz se estabelece de forma mais duradoura, e até mesmo visitantes comentam sobre a sensação agradável que sentem ao entrar no ambiente. Isso acontece porque os anjos estão trabalhando 24 horas por dia para manter aquele espaço protegido e purificado através da fé que você demonstra usando a medalha. Padre Pio costumava dizer que nossa casa deveria ser um pequeno pedaço do céu na terra, e a ação angelical através da medalha de São Bento nos ajuda a materializar esta visão espiritual. Quando os anjos purificam nosso ambiente, eles não apenas removem o que é negativo, eles também plantam sementes de virtudes como paciência, compreensão, amor, alegria e serenidade, que começam a crescer naturalmente entre as pessoas que vivem naquele espaço protegido. Padre Pio observava que uma das transformações mais profundas que aconteciam na vida das pessoas que usavam a medalha de São Bento com verdadeira devoção era um despertar gradual da consciência espiritual. Os anjos não trabalham apenas no plano externo da proteção e purificação. Eles também agem internamente, abrindo os olhos da alma para percebermos com mais clareza a presença constante de Deus em nossas vidas. Esta consciência espiritual ampliada nos permite reconhecer as bênçãos que antes passavam despercebidas e nos torna mais sensíveis às inspirações divinas que chegam até nós através dos anjos. Este despertar espiritual se manifesta de diversas formas práticas no dia a dia. Você pode começar a perceber coincidências que na verdade são providências divinas, sentir uma intuição mais aguçada para tomar decisões importantes, experimentar uma paz inexplicável em meio às dificuldades, ou simplesmente desenvolver uma capacidade maior de ver a mão de Deus trabalhando em situações que antes interpretava apenas como acaso. Os anjos agem como professores espirituais silenciosos, educando nossa alma para reconhecer a linguagem sutil através da qual Deus se comunica conosco. A medalha de São Bento funciona como um amplificador desta sensibilidade espiritual, porque ela nos conecta constantemente com a realidade do mundo invisível onde os anjos habitam.
Cada vez que você a toca ou olha para ela, é lembrado de que existe uma dimensão espiritual da realidade que é tão real quanto o mundo físico, e os anjos aproveitam estes momentos de consciência para depositar em sua alma pequenas sementes de sabedoria espiritual que germinarão no momento certo. Padre Pio ensinava que este processo de despertar espiritual é gradual e respeitoso, porque os anjos nunca forçam nossa mente ou nossa vontade. Eles trabalham sempre em harmonia com nossa liberdade, oferecendo insights e inspirações que podemos aceitar ou não. A medalha cria um ambiente de abertura e receptividade que permite aos anjos trabalharem com mais eficácia, mas sempre respeitando o ritmo e a capacidade de cada pessoa de absorver e integrar estas revelações espirituais em sua vida. Uma das descobertas mais consoladoras que Padre Pio compartilhava sobre a medalha de São Bento é que sua proteção angelical não se limita apenas à pessoa que a usa, mas se expande para toda a família e para todas as pessoas que vivem sob a mesma influência espiritual. Os anjos compreendem que somos seres relacionais e que nossa felicidade e nossa santificação estão intimamente ligadas ao bem-estar das pessoas que amamos. Por isso, eles estendem naturalmente sua proteção para incluir cônjuges, filhos, pais, irmãos e até mesmo amigos próximos que fazem parte de nossa vida espiritual. Esta proteção familiar funciona como um escudo espiritual que se expande em círculos concêntricos a partir da pessoa que usa a medalha com fé. Os anjos criam uma rede de proteção que abraça toda a família, oferecendo a cada membro uma dose proporcional de proteção baseada na intensidade da fé daquele que carrega a medalha. Isso explica por que muitas mães devotas relatam que seus filhos parecem mais tranquilos e protegidos quando ela usa a medalha de São Bento com consciência espiritual, ou porque maridos e esposas experimentam uma harmonia maior em seu relacionamento. A extensão desta proteção angelical não acontece automaticamente, mas depende da qualidade da nossa oração e da sinceridade com que pedimos aos anjos que cuidem também daqueles que amamos. Padre Pio ensinava que quando oramos especificamente pela proteção de nossa família enquanto usamos a medalha, estamos dando aos anjos uma autorização explícita para estender sua ação protetora. É como se você estivesse assinando um contrato espiritual que permite aos anjos cuidar não apenas de você, mas de todo o seu círculo de amor. Os resultados desta proteção familiar expandida podem ser observados em mudanças sutis, mas significativas na dinâmica familiar, discussões que se resolvem mais facilmente, crianças que obedecem com mais naturalidade, cônjuges que se compreendem com mais paciência e uma atmosfera geral de harmonia que se estabelece gradualmente no lar. Padre Pio costumava dizer que uma família protegida pelos anjos através dos sacramentais é como um jardim cercado, onde as virtudes podem crescer com mais facilidade e as tentações encontram menos terreno fértil para se desenvolver. Padre Pio revelava que um dos efeitos mais profundos da proteção angelical através da medalha de São Bento é uma aceleração natural do processo de santificação pessoal. Os anjos não apenas protegem contra o mal, eles também trabalham ativamente para nos aproximar cada vez mais de Deus, removendo os obstáculos internos que impedem nosso crescimento espiritual e plantando em nossa alma as sementes das virtudes que precisamos desenvolver. Esta obra de santificação angelical é como ter consultores espirituais especializados trabalhando 24 horas por dia para nos ajudar a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Este processo de santificação acelerada se manifesta através de uma purificação gradual dos defeitos de caráter, um fortalecimento natural das virtudes cristãs e uma capacidade crescente de amar a Deus e ao próximo com sinceridade e generosidade. Os anjos agem como escultores celestiais que vão removendo delicadamente tudo aquilo que não reflete a imagem de Cristo em nossa personalidade, ao mesmo tempo em que poliem e aperfeiçoam as qualidades que nos aproximam da santidade. A medalha de São Bento funciona como um instrumento que nos mantém conectados com esta obra constante de transformação interior. Muitas pessoas descobrem que depois de começar a usar a medalha com verdadeira devoção, certas atitudes que antes eram automáticas, como irritação, impaciência, egoísmo ou julgamento, começam a diminuir naturalmente, sendo substituídas por reações mais cristãs como compreensão, paciência, generosidade e misericórdia.
Esta transformação não acontece através de esforço próprio, mas como resultado da ação angelical que vai educando nossa alma para reagir às situações da vida de forma mais semelhante a Cristo. Padre Pio ensinava que esta santificação acelerada não nos torna perfeitos instantaneamente, mas nos coloca em um caminho de crescimento constante, onde cada dia oferece novas oportunidades de nos aproximarmos mais de Deus. Os anjos aproveitam cada situação da nossa vida cotidiana, desde os pequenos aborrecimentos até os grandes desafios, como oportunidades de ensino espiritual, ajudando-nos a extrair de cada experiência alguma lição que nos torna mais santos, mais sábios e mais parecidos com Cristo. Chegamos agora ao ensinamento mais consolador que Padre Pio compartilhava sobre a medalha de São Bento. A promessa de que aqueles que a usam com fé sincera estabelecem uma aliança espiritual com os anjos que se estende muito além desta vida terrena. Os anjos que nos protegem e nos guiam através da medalha não nos abandonam no momento da morte, mas nos acompanham em nossa passagem para a eternidade, garantindo que nossa alma seja conduzida com segurança ao encontro com Deus. Esta promessa transforma a medalha em muito mais do que uma proteção temporal. Ela se torna um passaporte espiritual para a vida eterna. Esta proteção angelical na hora da morte é uma das graças mais preciosas associadas à devoção à medalha de São Bento. Padre Pio explicava que os anjos que trabalharam conosco durante a vida conhecem intimamente nossa alma, nossos esforços, nossas lutas e nossa sinceridade espiritual. Eles se tornam nossos advogados celestiais no momento do julgamento particular, apresentando diante de Deus não apenas nossas falhas e limitações, mas principalmente nossa fé demonstrada através da devoção aos sacramentais e nossa disposição de viver sob a proteção divina. A medalha funciona como um testemunho silencioso da nossa fé, que acompanhará nossa alma até a eternidade. Cada vez que a usamos com devoção sincera, estamos acumulando tesouros espirituais que os anjos guardam cuidadosamente para apresentar no momento apropriado. É como se estivéssemos construindo um currículo espiritual que demonstra nossa fidelidade a Deus e nossa confiança na intercessão dos santos e dos anjos. Este testemunho silencioso, mas poderoso, pode fazer toda a diferença em nossa passagem para a vida eterna. Padre Pio costumava dizer que não devemos temer a morte quando vivemos sob a proteção angelical, porque sabemos que não estaremos sozinhos naquele momento crucial. Os anjos que nos acompanharam durante a vida se tornarão nossos guias na passagem para a eternidade, garantindo que nossa alma seja conduzida com segurança ao destino que nossa fé e nossas obras mereceram. A medalha de São Bento é, portanto, muito mais do que uma proteção para esta vida. Ela é uma garantia de companhia celestial para toda a eternidade. Não espere um momento perfeito para começar a experimentar esta proteção angelical extraordinária que Padre Pio nos revelou. O momento de transformar sua vida através da medalha de São Bento é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Consiga uma medalha de São Bento abençoada por um sacerdote, use-a com fé sincera, ore diariamente pedindo a proteção dos anjos e mantenha uma vida sacramental ativa através da confissão e comunhão frequentes. Quando você combina a devoção à medalha com uma vida de oração e sacramentos, você está criando as condições perfeitas para que os anjos de Deus trabalhem poderosamente em sua vida, oferecendo-lhe uma proteção, uma paz e uma santificação que superarão todas as suas expectativas. Lembre-se das palavras de Padre Pio: a oração é a melhor arma que temos, é a chave do coração de Deus. Com a medalha de São Bento e a ajuda dos anjos, você nunca estará sozinho nesta